Bem, nessa página a gente vai ver o segundo caso especial em relação a cálculo estequiométrico, rendimento de uma reação. E aí eu coloquei aqui quadrinhos que vão fundamentar todo o nosso raciocínio para ver que isso aqui é muito fácil. Então, olha só, teoricamente, todas as reações têm 100% de rendimento, ou seja, toda a quantidade de reagentes se transforma em produto. Porém, na prática, as reações sempre apresentam alguma perda. Nem todo reagente é consumido, portanto, nem todo produto é formado. Aí eu dou uma parada aqui. Lembra que a gente falou que na formação de produtos, o choque ele tem que ser perfeito entre os reagentes. A concentração dos reagentes influencia a formação do produto. A temperatura em que a reação se processa influencia a formação do produto. A pressão adequada ou não à minha reação, ela altera ou não a formação do produto. Então essas condições, tá, fazem com que eu não tenha um rendimento de 100%. Então, quer dizer, eu continuo aqui para vocês. Ó. Quando o rendimento de uma reação é diferente de 100%, a quantidade de produto é menor que a esperada. Claro, já vimos isso agora aqui e as condições para que isso possa ocorrer. O rendimento de uma reação depende de vários fatores que, por sua vez, dependem das condições em que a reação é realizada. Acabamos de explicar isso. O cálculo do rendimento de uma reação segue o mesmo raciocínio que foi feito na página anterior para encontrar o produto da reação de um reagente com um grau de pureza inferior a 100%. Porém, a diferença é que a medida do grau de pureza é feita antes dos cálculos estequiométricos, regra de 3. Já a medida do rendimento ela é feita depois dos cálculos estequiométricos, e é o que a gente vai ver. Então, por exemplo, na página anterior, quando o cara me dava o grau de pureza inferior a 100%, eu não podia trabalhar com a massa dada. Porque naquela massa tinha impureza, e impureza não reage, impureza não vai formar meu produto. Então eu tinha que, antes de começar a minha regra de 3, meu cálculo estequiométrico, tirar aquela percentagem de impurezas. Quando a gente fala em rendimento, não. A gente vai trabalhar como se o rendimento fosse 100%. O produto, quer dizer, o meu resultado, tá? Do meu resultado é que eu vou tirar a porcentagem, vou calcular a porcentagem dada no enunciado. Então é o exemplo que eu dou aqui para vocês. Ó. Queimando-se 36 gramas de carbono puro, com rendimento de 90%, qual é a massa de dióxido de carbono obtida conforme a equação? Carbono mais gás oxigênio produzindo gás carbônico. Repara que, se você for ver, que a equação já está equilibrada. É obrigatório o equilíbrio da equação. Então a gente vai confirmar. Reagente 1 carbono, produto 1 carbono. Carbono equilibrado. Reagente 2 átomos de oxigênio, produto 2 átomos de oxigênio. Oxigênio equilibrado, equação equilibrada. Vamos notar também que ele só fala no carbono, carinha aqui, e no gás carbônico, carinha aqui. O oxigênio não vai participar do meu cálculo. Então, coloquei carbono e gás carbônico. Essa é a minha relação. Outra coisa importante, ele me dá a massa em gramas de carbono e pede a massa em gramas de gás carbônico. Então, a relação entre carbono e gás carbônico é de massa para massa. Então, repara que eu tenho na minha reação 1 mol, lembra que já está equilibrada, de carbono, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico. Então, 1 mol de carbono já é dado aqui, a massa molar de carbono, 12 gramas. A massa molar, que corresponde a 1 mol de gás carbônico, eu vou calcular. Cada carbono vale 12, mais cada oxigênio vale 16 vezes 2, 32.
12 do carbono, 32 do oxigênio, somando 44 gramas. Lembra que isso aqui é o meu cabeçalho, é meu. Massa molar, massa molar. A massa dada de carbono no enunciado, tá? Lembra que é o triplo, ela foi triplicada. Vai produzir quanto de CO2? É o que eu quero. Então a leitura que eu tenho é 12 gramas de carbono, reagindo com oxigênio suficiente, produz 44 gramas de gás carbônico. Se eu triplicar essa massa de carbono, evidentemente a massa de gás carbônico também vai ficar triplicada. Lembra daquele esquema que a gente fez? Eu não vou montar a minha regra de 3. Se daqui para cá triplicou, daqui para cá vai triplicar. 44 vezes 3, 132 gramas de gás carbônico. Essa é a massa de gás carbônico produzida se a reação fosse de 100%, o rendimento fosse de 100%. Só que não é. Qual é o rendimento? 90%. Então agora, desse resultado, eu vou calcular 90%, matematicamente, porque você também poderia calcular 132 gramas, 100%. X gramas, 90%. Só que eu acho que dá muito trabalho. Assim é melhor. 90% D, lembra que o D é multiplicação, né? 132, 90% vezes 132, 118,8 gramas de gás carbônico. Essa é a nossa resposta. Ou ainda podia colocar 0,9, que é o resultado, aqui, ó, vezes 132, que iria dar isso também. Ou fazer a regra de 3. Então, repara que a diferença do rendimento de 100% para o rendimento de 118,8 gramas, 132 gramas para 118,8 gramas, é de 13,2 gramas. Ou seja, essa massa não se transformou em produto por algumas daquelas condições, que o problema não fala e também não me interessa. Então a perda, ela houve, pode ter sido por a concentração de um dos reagentes, impureza de um dos reagentes, a pressão do sistema não estava adequada à minha reação, a temperatura não estava adequada à minha reação. Então essas são as condições que a gente discutiu aqui, tá? Mas isso não quer dizer que eu não me importo o que aconteceu. O que importa é seguir o raciocínio baseado no que o enunciado está falando. Então, se o rendimento é de 90%, está aqui. Calculo primeiro, normalmente, como fosse de 100%, e depois calculo o rendimento que ele pede. Tranquilo, gente boa? Já viram que isso aí é muito fácil, tá? E até a próxima página. Um abraço.